Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da obra do Senhor, em Araguaína, Tocantins. E estamos hoje para mais uma aula, Mais um vídeo do projeto Apoio à EBD, um projeto de estudo das lições da Escola Bíblica Dominical para ajudar você, que atua aí na EBD, e até mesmo você que é pregador, que é pastor, que é ensinador das lições da Escola Bíblica Dominical. Eu sempre peço aqui no início, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Dê o like aí no vídeo, compartilha, né? Quando você compartilha, você está anunciando, dizendo para outras pessoas que existe essa aula aqui abençoada, para ajudar os irmãos a dar a lição, a dar o comentário da Escola Bíblica Dominical. Quando você curte o nosso vídeo, a plataforma que entende que você está interessado e pode até indicar para outras pessoas. E como você sabe, aqui nós temos um conteúdo diferenciado, não é? Nós abordamos o conteúdo da lição, lemos a revista e estudamos ela junto com você. Nós fazemos aqui a abordagem teológica, que é o conteúdo, a explicação da lição, mas também sempre acrescentamos algo a mais, Nós temos o desafio da igreja para os nossos dias, temos também as questões, que são perguntas que levantamos aqui sempre, Claro, na tentativa de aproximar ainda mais o conteúdo da lição ao nosso dia a dia. E como é do nosso conhecimento, nesse trimestre estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras, ou seja, um conteúdo da lição da EBD, não é, falando sobre e estudando sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Então hoje nós estudaremos mais uma lição que complementa este ciclo, complementa esse trimestre, aonde iremos estudar 13 lições e hoje já estamos na 12ª. E hoje, meus irmãos, temos mais uma aula, Lição 12, que tem como tema as epístolas instruem e formam os cristãos. O objetivo dessa aula, o propósito dela, é estudarmos as epístolas que estão escritas ali no Novo Testamento, As epístolas paulinas, as epístolas gerais. Hoje iremos conhecer mais um conjunto de livros da Bíblia Sagrada e dessa vez contida no Novo Testamento. A lição está assim montada, estruturada no formato padrão de 3 tópicos. E eu sempre digo que é muito importante conhecermos a estrutura da lição, não é? Como é que ela está montada, os tópicos, os subtópicos, porque fica mais fácil para a gente organizar, o conteúdo da lição, o conteúdo da revista, com o tempo que está programado para a nossa aula. E assim, meus irmãos, nós iremos começar pela introdução, porque é aqui que nós temos contato com os primeiros argumentos do autor, tá? Sobre a aula, sobre a lição de hoje. As epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 13, escritas por Paulo, são denominadas de paulinas. As 8 epístolas restantes são de outros autores e designadas de gerais. Nessa lição, agrupamos as epístolas por temas e autoria e destacamos alguns de seus aspectos doutrinários. Desde algumas lições anteriores, meus irmãos, estamos estudando alguns conjunto de livros, grupo de livros da Bíblia. Já estudamos sobre o Pentateuco, sobre os Evangelhos, sobre os livros proféticos, não é? E hoje nós iremos estudar sobre as cartas, as epístolas, Um conjunto de livros chamado de epístolas. As epístolas que foram escritas por Paulo são chamadas de epístolas paulinas e as outras epístolas são chamadas de epístolas gerais. A ideia é a gente estudar essas epístolas, que eles escreveram e tirar o melhor conteúdo delas, É bem provável, e é também aceitável que não vai dar para abordar muita coisa, Afinal de contas, é muito conteúdo para pouco tempo. Mas o que são epístolas? As epístolas são documentos,
tá? Escritos no passado, e usava essa expressão, tá? Epístolas. São cartas, né? São documentos, são cartas enviadas de um lugar para o outro. Parte de alguns teólogos acreditam e defendem que chamar uma epístola de carta é aconselhável só quando era de pessoa para pessoa, né? Quando era de uma pessoa para um grupo, como aqui na Bíblia, né, era para uma igreja, aí é mais chamado mesmo de epístola, é como se fosse um documento oficial. Mas o certo é que na Bíblia foi registrada como epístola, né? E nós conhecemos aqui como livros da Bíblia, tá? Então hoje iremos estudar mais um conjunto de livros da Bíblia. E assim, meus irmãos, vamos iniciar agora o primeiro tópico da lição, tá? E a ideia aqui é conhecermos aí em parte, né, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, tá? São muitas, não dá para abordar muita coisa delas, mas iremos fazer aí um breve resumo e conhecer por que elas nos instruem. Instruções salvíficas. Nesse grupo, enfatizamos os aspectos da doutrina da salvação. Cristo nos libertou do pecado mediante seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo somos declarados justos. Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei e que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Em 1 Coríntios, ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Em 2 Coríntios, frisa-se o ministério da reconciliação, em que Cristo levou o nosso pecado e nos reconciliou com Deus. Então, a ideia desse subtópico é tratar sobre a salvação, tá? Só que usando textos bíblicos para confirmar, né, dessas epístolas que foram citadas aqui, tá? É bem verdade que é uma forma bem resumida desse conteúdo. O autor usou aí alguns versículos que vai nos ajudar a entender sobre essa mensagem salvífica. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele abordou muitos assuntos, mas no geral, o principal tema de Romanos é tratar sobre como que funciona a salvação da humanidade, a nossa salvação, a salvação daqueles que creem em Jesus. Existem até vários periódicos, né, vários comentários bíblicos tratando exclusivamente sobre Romanos. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, ele estava tentando resolver um sério problema com os judaizantes, tá? Os judaizantes é um grupo de cristãos que existia naquela época, né, e ainda hoje também existe, né, que são cristãos, eram cristãos, mas queriam viver na prática do judaísmo. E esse grupo deu muito trabalho, principalmente aos Gálatas, tá? E quando Paulo escreve, ele escreve para repreender aos irmãos da Galácia porque que estavam entrando por esse caminho, caindo nessa heresia, tá? Por isso que Paulo escreve repreendendo e exortando, chamando a atenção que a nossa salvação não depende das obras da lei. Em 1ª e 2ª Coríntios, Paulo também aborda muita coisa, principalmente muito problema, tá? Mas o tema principal, tanto em 1 Coríntios como em 2º, é o pecador reconhecer o valor do sacrifício de Cristo, a morte dele para a nossa salvação, tá? A principal ideia aí desses dois livros é perceber que tudo se resume em Cristo, no sacrifício dele, tá? A nossa salvação depende de nós crermos no sacrifício de Cristo. Ele fez o sacrifício perfeito, o sacrifício único, para assim redimir a nossa alma. Instruções a respeito de Cristo. O destaque aqui são os aspectos da doutrina de Cristo. Aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo. A igreja foi feita em Cristo e redimida em Cristo para a glória de Cristo. Aos Filipenses, enfatiza que o viver é Cristo, ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo de vida para o salvo. Aos Colossenses, Paulo sublinha que a nossa vida está escondida com Cristo.
A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão. Neste subtópico, o autor faz uso de 3 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, exaltando a Cristo. Podemos chamar também de cartas cristocêntricas, né? Porque são textos, são argumentos em que procura exaltar a Cristo, mostrar o seu papel salvador. Em Efésios, o autor mostra Cristo como o cabeça da igreja. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele trata de vários assuntos, mas ele aborda essa parte que é muito importante, né? Entendemos que a salvação não é pelas obras, não é? É um dom de Deus, mas entender também que Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo, né? Em Efésios, a igreja é o corpo, a igreja é o edifício, não é? Fundada por Deus, edificada por Cristo. E assim nós vemos que Cristo é exaltado nessa escrita aos Efésios. Escrevendo aos Filipenses e também aos Colossenses, Paulo já destaca a necessidade, né, do nosso entendimento, de nós percebermos que a nossa vida depende de Cristo, tá? A nossa vida está subordinada, ligada a Cristo, né? Viver de verdade é viver para Cristo. Viver de verdade é viver agradando a Cristo, viver agradando a Deus, né? Então o autor resume aí dizendo que Cristo é a suficiência para a vida do cristão. Que mensagem importante, não é, meus irmãos? Em um período que nós estamos vivendo, em que se prega muito riqueza, crescimento pessoal, valorização, visão, prisão aqui nessa terra, né? O homem, as mensagens de hoje parece que mostram que o crente tem que estar bem aqui, não é? Vem essa mensagem dizendo que não, que a nossa vida é resumida em Cristo, tá? Na salvação em Cristo Jesus. Instruções sobre as últimas coisas. Esses ensinos enfatizam os aspectos da vida de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina que no retorno de Cristo, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, sendo necessário, para esperar o Senhor, conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, deve orar para que o evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver desordenadamente. As 2 epístolas alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor. Nesse subtópico, nós temos abordagem sobre 2 cartas, 2 epístolas que Paulo escreveu, aonde o principal tema é falar sobre o futuro, sobre as últimas coisas, ou seja, sobre a vinda do Senhor, sobre o arrebatamento e sobre a aparição ou o surgimento, né? Surgimento do anticristo no mundo. Em 1 Tessalonicenses temos aquela citação clássica, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós que estivermos vivos teremos nosso corpo transformado, arrebatado, estaremos para sempre com o Senhor. Aqui está falando da vinda do Senhor, né? Está falando do futuro, não é? E em 2 Tessalonicenses, Paulo continua falando, tratando sobre o futuro, porém agora com foco, né, um pouco mais direcionado para o surgimento do anticristo, que vai surgir justamente na saída, né, do arrebatamento da igreja. O autor destaca aí também que enquanto a vinda do Senhor não se concretiza, enquanto Jesus não busca os crentes da terra, nós temos que ter uma vida de oração e cuidado, né? Ou seja, oração e vigilância para não vivermos de forma desordenada, não é? Ou seja, com bom testemunho, fazendo a obra de Deus e aguardando a vinda do Senhor. O desafio da igreja, meus irmãos, baseado nesse tópico é desprezo à instrução bíblica. Nós acabamos de ver que as cartas que o apóstolo Paulo escreveu foi principalmente para instruir as igrejas, para instruir os irmãos. E às vezes, alguns irmãos, né,
crentes em Jesus, abençoados, até leem a Bíblia, mas às vezes deixam de lado, desprezam esse lado exortativo, né? Esse lado de instrução da Bíblia. Um dos motivos por que isso acontece, né, é porque muita gente lê a Bíblia apenas com uma ótica interesseira, ou seja, só quer aqueles textos que fala de promessa, né? Aquele texto que dá elogio, aquele texto que dá uma alimentada na fé dele, não é? De dentro para fora ou de fora para dentro, em que ele se sinta bem, se sinta confortável. Mas a Bíblia não é só isso, ela tem também instrução, ela tem também exortação. E quando você lê a Bíblia com humildade para ser instruído, você cresce espiritualmente. Porque precisamos entender que a Bíblia é um livro também de instrução, tá? Instrução para nos guiar nos caminhos certos. Então temos sim que gastar tempo, né? Lendo, pesquisando, meditando, analisando a Bíblia como um todo, tá? A Bíblia por completo. Afinal de contas, não somos perfeitos. Precisamos ser instruídos sim. E a palavra de Deus é como o nosso guia, né? É o nosso conjunto de livro, é o nosso, né, conjunto de manual que nos instrui e nos guia nesse caminho, adorando e servindo ao Senhor. Vamos agora responder uma questão relacionada com o tema de hoje. Como fazer uso correto das cartas de Paulo? Bom, meus irmãos, o apóstolo Paulo abordou muita coisa nas suas cartas, né? Costumes, teologia, e aí às vezes tem umas pessoas que fazem aí uma certa confusão com relação a isso, né? Mistura algumas coisas históricas com outras teológicas e não consegue trazer uma interpretação boa para as pessoas. Então, de início, é preciso a gente entender a parte histórica dos escritos de Paulo, ou seja, a parte do contexto, né? Em que tempo ele viveu, em que tempo ele escreveu, em que circunstância ele escreveu, como escreveu, quem escreveu para ele, qual que ele escreveu realmente, não é? Qual o destino, o que que ele queria tratar, o que que ele queria resolver. É preciso entender isso, para que assim possa interpretar ainda melhor as cartas do apóstolo Paulo. Mas é preciso também entender a parte teológica das cartas de Paulo, né? Paulo fala sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre salvação, sobre condenação, sobre vida eterna, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o futuro. Então é preciso a gente também ler as cartas de Paulo analisando o seu conteúdo teológico, né? Em que ele acreditava, como ele colocava, como que ele se expressava, como que ele expressava a sua teologia, né? O que Paulo escreveu sobre Deus, sobre o papel do Espírito Santo, sobre a salvação em Jesus? Essa é a parte teológica das suas cartas. Para a gente poder entender, estudar direitinho, interpretar de forma sadia, tem que entender no mínimo esses dois lados aí dos escritos do apóstolo. Como recurso pedagógico, você pode fazer uma tabela, tá? Contendo aí as cartas do apóstolo Paulo. Aí você destaca aí, né, cada carta, qual era o seu destinatário, né, para onde que aquela carta foi e qual era a intenção, né, a principal intenção, por que Paulo escreveu e qual era o principal tema. Fazendo assim, vai ajudar muitos irmãos a diferenciar uma carta da outra e entender por que essas cartas nos instruem. E assim, meus irmãos, podemos concluir esse tópico, né? Nós estudamos sobre as cartas escritas, né, as epístolas do apóstolo Paulo, conhecemos o seu conteúdo, né, em parte, né, de forma bem resumida. Nós vimos aí que ela fala sobre salvação, sobre Jesus, também sobre as últimas coisas, e aprendemos também esse conteúdo que nos instrui, né, e nos conduz aí para a vida eterna com Deus. Chegamos agora, meus irmãos, no segundo tópico da lição, tá? E a ideia aqui é a gente conhecer as epístolas conhecidas como epístolas gerais, conhecê-las e saber também, não é, como que elas formam o nosso caráter, o que ela aborda, que conteúdo elas têm para formar o nosso caráter.
As epístolas de Pedro. 1 Pedro aborda o sofrimento cristão. Ela ensina que as provações fortalecem a fé e é preciso santificar-se, suportar os agravos e alegrar-se nas aflições. Assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. Em 2 Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. Pedro contesta tais heresias, ratifica que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. Então, a ideia aqui é a gente conhecer as duas cartas escritas pelo apóstolo Pedro, né? Seus argumentos, o que ele quis dizer, né? Qual era o seu propósito, e conhecer principalmente qual o seu tema principal. Na primeira carta, o apóstolo Pedro aborda sobre o sofrimento do cristão, mas não só isso, né? Como que o cristão deve fazer para viver aqui na terra com esse sofrimento, né? Suportar, vencer e estar pronto para a vinda do Senhor, né? Trata muito aí com viver diretamente, né? O dia a dia do crente, o dia a dia do cristão. Já em 2 Pedro, ele trata mais sobre o problema dos falsos mestres, tá? E aborda sobre a necessidade do cristão estar atento, combatendo essas heresias, né? No tempo de Pedro, havia uns hereges que estavam contra a divindade de Jesus e também contra a vinda do Senhor. E Pedro confronta isso, não é? Falando que Jesus realmente era Deus. E reforçando mais ainda que a igreja deve continuar crente nisso, acreditando e aguardando que esse Deus que foi, ele vai voltar para buscar a sua igreja. As epístolas de João. 1 João adverte sobre o ensino que negava a encarnação de Jesus e as heresias gnósticas. Explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros e vencer o mundo por meio da fé. Em 2 João, as heresias do docetismo e gnosticismo são novamente refutadas. A igreja é exortada a preservar na doutrina de Cristo e a usar de sabedoria ao receber pessoas em casa. Em 3 João, destaca-se a fidelidade de Gaio e Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. João adverte ao cristão: não sigas o mal, mas o bem. A principal abordagem de 1 João é sobre a encarnação de Jesus. Observe que não é reencarnação, é encarnação, ou seja, ele era Deus, se encarnou, ou seja, se tornou homem, se tornou gente, se tornou ser humano. E ele já abordou sobre isso na primeira carta, porque já tinha problema acontecendo. E é bem mais fácil perceber na segunda carta quais eram esses problemas. Em 2 João, né, ele já tenta abordar confrontando a heresia também, assim como o apóstolo Pedro. Duas heresias muito fortes daquele tempo eram o docetismo e o gnosticismo. O docetismo defendia, né, que Jesus não teve um corpo humano não, que ele não foi gente como nós não, ele era só um espírito, né? E o gnosticismo, caminhando um pouco lateral com isso, oriunda ali das filosofias gregas, abordava também principalmente a exaltação do espírito, né? A exaltação do espiritual e o desprezo à matéria. Em 3 João, já temos aí uma abordagem um pouco diferente, né? João exalta o bom testemunho de alguns irmãos, mas critica também o mau testemunho de outras pessoas, né? E aí, meus irmãos, um ponto também muito forte nas cartas de João é a dedicação ao amor, né? A exortação que temos que amar uns aos outros, mas também o alerta para não amarmos o mundo, né? Porque aquele que ama o mundo e o que no mundo há não ama Deus, tá? Se torna inimigo de Deus. As outras gerais. Aos hebreus, a ênfase repousa na supremacia de Cristo.
Ele é o sumo sacerdote que por seu sangue executou a eterna redenção. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Em Tiago, o autor esclarece que a fé sem obras é morta. Acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Por isso, o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Em Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé. Isso por causa dos hereges infiltrados na igreja. Assim, o crente é instruído a orar e a preservar a esperança da vida eterna. A principal abordagem da escrita aos Hebreus é a supremacia de Cristo. E isso foi necessário porque aquela comunidade de Hebreus estava pensando, alguns estavam voltando para o judaísmo. Então, o autor escreve para tentar mostrar que Cristo é superior. Superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, superior ao sacerdócio levítico, que Cristo é o autor de uma nova aliança, não é? Uma nova aliança, melhor do que a antiga, melhor do que a velha. Que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso sumo sacerdote. Então essa foi a ideia e também o motivo porque o escritor aos Hebreus, que a gente não sabe quem escreveu, abordou esse assunto. A ideia ali é tentar mostrar realmente que compensa ficar com Cristo, tá? Compensa ser cristão e não voltar para o judaísmo, como era o caso daquela época, e também não voltar para o mundo. Já em Tiago, temos uma abordagem um pouco diferente, né? Tiago já escreveu exortando a igreja e dizendo para ela, que a nossa fé sem obras é morta. E é uma lição muito importante para nós, Porque às vezes, porque nós acreditamos que a salvação não é pelas obras, aí nós abandonamos de vez as boas obras, E isso tem sido um problema no nosso meio, um problema de fé, um problema de crença, E não é falta de dinheiro para fazer boas obras, não, para ajudar os necessitados, não. É só o uso errado do dinheiro das igrejas. Muitas vezes gastamos aí 10, 15, 20 mil, 30 mil com o congresso, enquanto tem gente necessitado, passando fome na igreja, ou precisando de um remédio, de uma receita, para dar um exame. Então, a nossa fé, a nossa crença, ela precisa ser mostrada. Por quê? Porque é Deus que vai aparecer, tá? E para ela ser mostrada tem que ser através das boas obras. Não para nós ser salvos, não, mas porque já somos salvos. Aí temos que mostrar os efeitos, dessa salvação na nossa vida. Já em Judas, que não é o Iscariotes, nós temos uma abordagem sobre o valor e a importância da batalha da fé. O que é isso? Uma luta espiritual que nós vivemos. O inimigo é trabalhando constantemente, através de seitas, de heresias, através do ateísmo, através da mídia que nós temos hoje, para combater a nossa fé. Então nós temos que permanecer de pé e firme, orando, pregando a palavra, e é isso que encontramos em Judas, tá? Um convite, uma exortação para permanecermos atentos a essa batalha da fé. O desafio para a igreja dos nossos dias, baseado nesse tema, é o desinteresse pela formação bíblica. Tá? Muita gente lê a Bíblia, estuda, pesquisa, mas são um pouco desinteressados nessa área da formação. Tanto na formação, olhando pelo aspecto de aumento do conhecimento, mas também a formação olhando pelo aspecto da mudança do caráter. Tem gente que lê e não aprende. Tem gente que lê e não muda, Porque desprezam esse lado aí, que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tem poder para formar o nosso caráter. Quando nós olhamos ou analisamos, a questão da formação da Bíblia por uma ótica do conhecimento, nós percebemos que o desinteresse é grande.
e aumenta, principalmente porque as igrejas não dão muito valor não é? Não fazem eventos para esse lado, o lado do ensino, o lado do conhecimento, não valoriza, né? Quantos obreiros aí não são consagrados com o mínimo de conhecimento possível para poder exercer a obra de Deus? Quase não compensa fazer curso de teologia, estudar, se esforçar, porque você não vai praticar, porque a igreja não vai lhe dar oportunidade para essa área. Dá uma olhada aí, quantos seminários nós temos na igreja? Seminário de ABD, seminário de família, seminário de missões e outros que podem acontecer, né? Quase não tem. E assim as pessoas que estudam, que se dedicam, que faz faculdade, faz teologia, terminam se desmotivando. E com isso, meus irmãos, o prejuízo é na certa, não é? Crentes, obreiro desmotivado porque não tem oportunidade de compartilhar o seu conhecimento, de praticar o que aprendeu, não é? Conhecimento bíblico superficial, não é? Sem muito aprofundamento, e assim se tornando presa fácil para os hereges. Né? Nós temos crentes que não conseguem fundamentar, organizar a sua própria doutrina para explicar para alguém a sua doutrina da sua igreja, né? Porque não aprofundou no conhecimento, né? Não buscou formação, principalmente da Bíblia, né? Formação bíblica. E a solução para esse desafio, primeiramente, o crente abrir a mente e lembrar e perceber e entender que a Bíblia também é um livro de formação, tá? Para nos instruir, para nos formar, tanto no lado do nosso caráter, como também do lado do nosso conhecimento. Como recurso pedagógico, apresente aí para a igreja um breve resumo destas epístolas gerais, tá? Pode fazer um desenho, uma tabela aí, uma maquete, alguma coisa que mostre cada epístola, né, e seus principais assuntos. Vai ajudar muitos irmãos a entender a diferença de um para o outro e entender por que essas epístolas aí servem para formar a nossa vida, para formar o nosso caráter. E assim, meus irmãos, podemos concluir o estudo desse tópico, tá? Nós estudamos sobre as cartas do apóstolo Pedro, que aborda aí sobre o sofrimento na vida do cristão e também contra os falsos ensinos, né? E estudamos sobre as epístolas de João, que aborda principalmente o combate às heresias, dentre elas o docetismo e o gnosticismo. E aprendemos também que essas cartas, né, epístolas gerais, têm conteúdo suficiente para melhorar, para formar nossa crença, para formar assim o nosso caráter. Chegamos agora no terceiro tópico, no último tópico dessa lição, e o propósito aqui é continuarmos estudando sobre essas epístolas, porém, seguindo aqui alguns temas, tá? Três temas, três doutrinas muito importantes da fé cristã. A doutrina da justificação. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar. Nossa declaração de fé crê na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé, no novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé e na justificação pela fé no sacrifício de Cristo. Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã. O que é a justificação? É a doutrina que mostra, né, que ensina sobre um dos acontecimentos no processo da salvação. Quando alguém vai ser crente que aceita Jesus, acontece isso com ele. Ele é justificado, ou seja, absolvido. Todas as pessoas têm uma dívida, têm um crime espiritual cometido, tá? Nós temos uma natureza pecaminosa. E quando estamos vivendo dominados pelo pecado, estamos com essa dívida destinada à vida eterna. Aí quando alguém vai ser crente, Cristo declara ele justo, tá? Um pecador justificado. Essa é a doutrina da justificação. E o autor aborda aí que ela ocorre mediante a fé, tá? A pessoa tem que crer, tem que acreditar, principalmente
que a morte de Jesus foi um sacrifício e esse sacrifício é capaz de nos salvar, é capaz de nos resgatar. Então aqui tem a ação de Cristo na justificação, mas tem também o arrependimento, né? Tem a ação do homem, crer, se arrepender para que assim ele seja justificado. Doutrina da santificação. A doutrina da santificação implica uma vida separada do pecado. Já salvo e justificado, o novo crente entra de imediato no processo de santificação. Porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão. Desse modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito, purificar-se tanto da carne como do Espírito, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. A doutrina da santificação é uma doutrina que, através de textos bíblicos, nos mostra e nos convence que temos que ser santos. Mas o que é santo? Santo é uma palavra derivada ali do Antigo Testamento, do hebraico kadosh, que quer dizer separado, tá? Separado e exclusivo para Deus. A santificação no Antigo Testamento abordava a limpeza, a separação e a purificação, tá? Então, ser santo hoje é ser limpo do pecado, é se separar do pecado e ser exclusivo de Deus, tá? Não levar uma vida pecaminosa, mas abrir mão do pecado para uma vida reservada para Deus. Eu e você temos que ter isso em mente, tá? Pertencemos a Deus, o nosso vestir, o nosso andar, a nossa vida, o nosso viver é diferente do mundo, porque somos santos, porque somos separados. A santificação não é alcançada por nossos meios, por nossos méritos, tá? Quem nos ajuda, quem nos auxilia, quem trabalha a santificação em nós é o Espírito Santo, tá? Por isso que temos que viver no Espírito. Por isso que temos que procurar ter uma vida de retidão com Deus, mas também de oração, de jejum, de comunhão com o Espírito Santo, que é Ele que nos ajuda no processo da santificação. A doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa de nossa salvação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue até à medida da estatura de Cristo. Quer dizer que, ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada. Trata-se de uma promessa da futura transformação do nosso corpo mortal em corpo glorioso, que se dará por ocasião da vinda do Senhor. A glorificação é uma doutrina cristã, é uma doutrina bíblica, que mostra o que vai acontecer conosco quando ocorrer o arrebatamento da igreja. Nós receberemos um corpo glorioso. É o primeiro passo para nós herdarmos a vida eterna. E é também o último passo, a última parte do processo da salvação. Hoje nós somos salvos, nós estamos salvos. Porém, ainda estamos na terra, né? Ainda não herdamos a vida eterna com Deus. A glorificação vai ser esse momento, tá? De encontrarmos com o Pai, de estarmos diante dele com o nosso corpo transformado. Não temos mais um corpo corruptível, mas agora um corpo incorruptível e estaremos para sempre com o Senhor. O autor fala e compara esse momento, né, com o que Adão e Eva viveram no jardim do Éden antes do pecado. A ideia de Deus é restaurar, meus irmãos, a nossa vida. Esse corpo aqui é pecaminoso, por isso que no arrebatamento da igreja teremos o nosso corpo restaurado, transformado. E estaremos com o Senhor lá no céu, na vida eterna com Deus, na Nova Jerusalém. Para lá não vai um corpo desse jeito, tá? Vai um corpo diferente, um corpo transformado. E isso a gente aprende nessa doutrina, tá? A doutrina da glorificação. O desafio para a igreja dos nossos dias, baseado nesse tema, é fraco conhecimento doutrinário. É um desafio para os nossos dias. Porque muitos crentes, até mesmo líderes,
tem um conhecimento doutrinário muito fraco, conhece muito pouco as doutrinas bíblicas e até mesmo aquelas que a sua igreja defende, né, que o seu ministério defende. E é um desafio para os nossos dias. Essa fraqueza doutrinária, ela é percebida quando a pessoa não busca conhecimento, né? Não tem conhecimento bíblico. Então, às vezes, vem com alguns argumentos rasos, sem base bíblica, baseado às vezes no que outro falou ou no que ele acha, não é? Temos também o problema de, até mesmo em culto de ensino, ficar enrolando o tempo, conta uma história, conta outra história, não é? E assim também tem dificuldade em ser um apologeta, ou seja, em defender a sua fé. Não tem nem coragem de conversar com ninguém porque não dá conta de explicar a salvação, a santificação, o batismo no Espírito Santo, não é? É um desafio. Mas o que é o conhecimento doutrinário, né? O que é doutrina? Muita gente confunde doutrina com costume, né? Com usos e costumes. Mas doutrina, meus irmãos, é o ensinamento da palavra, é conhecimento do ensino da palavra, do conteúdo da Bíblia que nos ensina, tá? E principalmente pegar esse conteúdo e organizar por temas, por partes, né? Na Bíblia nós temos doutrina sobre Deus, que é a teologia, né? Nós temos a soteriologia, que é a doutrina sobre a salvação. Temos a bibliologia, que é a doutrina que estuda sobre a Bíblia. E tudo isso, meus irmãos, todos esses conhecimentos doutrinários são tirados das Escrituras. E precisamos conhecer e precisamos ter domínio delas, né? Para ensinar outras pessoas e também para defender a nossa fé, como foi Pedro, como foi João, que combateu as heresias. Como recurso pedagógico, você pode fazer aí uma encenação, tá? Até mesmo usando pessoas como exemplo, mostrando como que é justificado, como que é santificado, né? Mostrando aí o processo da salvação. Faça aí uma apresentação ou uma representação aí diante do seu público, diante da sua igreja, né? Mostra a pessoa como condenado, depois mostra ele como justificado. Isso vai ajudar os irmãos a entender esses três processos aí da salvação abordados nesse tópico. Bom, chegamos já aqui no final da nossa aula e agora iremos conhecer aqui de forma resumida a conclusão, né? Como que o autor concluiu a aula de hoje. As epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrina dessas epístolas, revelada aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus, a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. Então, irmãos, estudamos hoje que as epístolas compõem ali o maior grupo de livros do Novo Testamento, né? Cerca de 80% do Novo Testamento são as epístolas. Nós estudamos que existem as epístolas paulinas, escritas por Paulo, e as epístolas gerais, né, que envolvem as outras epístolas, escritas por Pedro, por João, por Tiago, por Judas, né? Tem Hebreus também, que a gente não sabe quem foi o autor. E o autor fala aqui, meus irmãos, que essas epístolas nos mostram o quanto Deus quer e gosta de instruir o seu povo, né? Deus quer o seu povo instruído, meus irmãos. Instruído e formado, o seu caráter formado. Então, as epístolas, tanto escritas por Paulo como as epístolas gerais, vêm também tratar sobre isso, tá? Nós vimos na aula de hoje que elas têm condições de nos instruir, principalmente as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, instruindo os irmãos, não é? E nas cartas gerais nós vimos aí também o seu poder de formar o nosso caráter, de mudar a nossa vida e assim nos tornar cada dia um crente que realmente agrada ao Senhor, né? Um crente que trilha o seu caminho agradando a Deus. E é pela palavra que a gente vai ter acesso a como agradar ao Senhor, como ter uma vida cristã que realmente o agrade, que realmente o sirva e que produza aí um bom testemunho diante da sociedade. E assim podemos extrair a lição dessa lição. Homens de Deus
inspirado pelo Espírito Santo, escrever essas epístolas, essas cartas, né? Para instruir pessoas, para instruir igrejas e assim contribuir, não é, com a formação do seu caráter e o crescimento da igreja daquela época. E não ficou só lá, tá? As epístolas de Paulo, as epístolas gerais, falam ainda hoje conosco. Elas tiveram um foco ali, elas tiveram um propósito ali, mas como é palavra de Deus, tem sim poder para mudar nossa vida, para nos instruir e para formar o nosso caráter. E assim, meus irmãos, chegamos no final de mais uma aula e eu quero dizer a você muito obrigado por mais uma audiência, mais uma aula que você veio estudar conosco. Pedimos perdão por não ter sido possível gravar a aula anterior, mas o nosso propósito é estar aqui, né? Ajudando, auxiliando os irmãos a ministrar o conteúdo da lição da Escola Bíblica Dominical. Eu sempre gosto de fazer aquele pedido, né? Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, dê o like aí, compartilha, tá? Compartilhe no grupo do WhatsApp, no grupo da igreja, faça aí uma rede do bem, tá? Faz aí uma liga do bem com os irmãos aí, tá? Comunica a eles que a nossa aula está aqui e com certeza todo mundo vai ser abençoado. Dizer também que estamos aí presentes nas redes sociais, né? Tem o nosso Facebook, onde fazemos postagens ali semanais. Tem também o nosso Instagram. Nos siga lá para alguns conteúdos também. E tem aí o nosso WhatsApp, caso você queira, né, que a gente vá ministrar na sua igreja, na sua cidade, ministrar a lição da EBD, ministrar seminário Escola Bíblica Dominical, tá? E se você for ministrar essa aula aqui, se você for ensinar, o meu desejo é que o Espírito Santo te guie, te conduza, que ele alimente a tua mente, tá? Que a tua aula seja uma bênção. Ore, jejue, busque direcionamento de Deus para esta aula, mas também leia, pesquise e busque conhecimento. Que o Espírito Santo te abençoe e te conceda uma ótima aula. Se for da vontade de Deus, na próxima lição, na próxima aula, estaremos aqui novamente.